clima mais de comunhão, para a gente ouvir o pastor Mário. Vem cá, meu querido, está ministrando para nós aqui nessa noite, um homem que tem um testemunho forte, né? Pastor e viveu um momento. Eu tive, não sei como é que eu falo, né? Mas eu vi esse homem entubado. Oh, meu Deus, ele falou que estava morto. Isso, calma, vai parar o som vai parar. As crianças podem ir lá, pode se dirigir lá para o Ninja Kids, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Pelo pastor Mário estar vindo aqui, esse feriadão está conosco aqui, poder ministrar a palavra aos nossos corações. Eu creio que Deus vai falar poderosamente. Em nome de Jesus, fica à vontade, meu querido. Amém. Graça e paz a todos. Amém? Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu tive aqui já umas 2 vezes, mas tem bastante tempo. Acho que da última vez que eu preguei, que foi tão ruim que nunca mais me chamaram. Mas creio que dessa vez vai ser diferente, porque a presença dele já está neste lugar, amém? Eu sou o pastor Mário Santos. Possivelmente você orou por mim, até sem saber. Como o pastor disse ali durante a pregação, vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu preciso fazer uma introdução ao assunto. Possivelmente você orou por mim e você nem sabe. Abra sua Bíblia para a gente ganhar tempo aqui. Ai, Jesus, cadê o relógio? Está lá atrás. Oh, meu Deus, tem relógio. Eu fico tão feliz quando não tem relógio, que eu uso a desculpa que não tem um relógio, né? Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 33. Agradeço o carinho dos irmãos, da igreja, do pastor, pelo convite. Êxodo, capítulo 33. Amém? Como todo bom metodista, se você pudesse colocar mais um pouquinho de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Versículo 2: enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Sobe para a terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque tu és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Deus bondoso, Senhor, mais uma vez a tua palavra foi lida, Deus, e será transmitida, Deus, ao teu povo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te pedir neste momento que o Senhor venha, Deus, tirar todo impedimento, todo tampão do ouvido, Senhor, toda dificuldade de entendimento. Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós nessa noite. Nós queremos, ó Santo Espírito, Deus, ir além, Senhor, nessa noite. Além, ó Deus, das lutas, além das dificuldades, além, ó Deus, das circunstâncias que nos cercam, ó Deus. Além, ó Deus, de tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, Espírito de Deus. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos leve nessa noite além do véu, Senhor. Ah, Deus, naquele lugar de intimidade contigo, Senhor. Naquele lugar, ó Deus, onde podemos, Senhor, nos achegar, Senhor, porque lá é lugar de conforto, é lugar de consolo, é lugar de descanso, Senhor. Podemos nesse lugar, ó Deus, descansar nos teus braços, ó Pai. Ah, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que aqui nessa noite existem pessoas, ó Deus, com N situações, Senhor, que precisam de resposta, que precisam de milagre, que precisam de uma intervenção do Senhor, que precisam de cura, Senhor, como o tema dessa campanha, o Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor. Nós cremos, ó Deus, no milagre, cremos na cura, Senhor, porque Tu és o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Senhor, e o Senhor se faz presente entre nós. Já podemos sentir essa manifestação gostosa da Tua presença aqui neste lugar, Senhor.
Senhor, toma minha vida em tuas mãos, ó Deus, que eu possa ser, ó Deus, nessa noite um instrumento do Senhor aqui neste altar, Senhor. Deus, eu me diminuo, Deus, eu declaro, Deus, a minha total dependência de Ti, Espírito de Deus. Toma a minha vida, Senhor, a partir deste momento, Senhor, que todo o meu ser, os meus pensamentos, Deus, a minha boca, Senhor, o meu sentir, ó Deus, o meu ouvir, ó Deus, sejam tomados pelo Teu Espírito Santo. Eu sou um canal Teu aqui, Senhor. Usa a minha vida para poder abençoar o Teu povo, Pai. Eu Te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero nessa noite começar essa mensagem fazendo uma pergunta para a igreja. Como você vai querer caminhar? Que caminhar nós vamos ter que caminhar, não tem jeito. Mas nós podemos caminhar de duas maneiras. Podemos caminhar com a presença e nós podemos caminhar com a presença. Ou sem a presença ou com a presença. É uma pergunta que eu queria começar essa mensagem fazendo para você. Pastor, mas por que o senhor quer fazer essa pergunta se nós vamos querer caminhar com a presença ou sem a presença? Eu vou explicar para você durante a mensagem. Porque Deus não vai nos obrigar a caminhar com Ele. Ele vai se apresentar a nós, assim como Ele se apresenta no texto aqui a Moisés, onde Deus, o desenrolar aqui está num deserto. E o Senhor chama Moisés, ele começa a caminhar, falar com Moisés, e ele vai dizer no versículo 2 para Moisés: enviarei o anjo adiante de ti. Deus vai falar para Moisés caminhar com o povo pelo deserto, mas ele vai dizer para Moisés: eu vou enviar o anjo para poder ir na tua frente, eu vou enviar o anjo para poder ir na tua frente, tirando a dificuldade, quebrando as barreiras, tirando o impedimento. O anjo vai na tua frente, abrindo o caminho, preparando tudo para você vir e passar com o povo. A proposta é boa, eu creio nisso. Caminhar com o anjo do meu lado é bom demais. Mas o texto vai nos chamar a atenção, porque no versículo 15, vai trazer uma resposta muito importante para nós, onde Moisés vai dizer para Deus assim: olha, então lhe disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. A presença era muito boa do anjo, a proposta de Deus para Moisés é extraordinária, mas Moisés vai dizer para Deus: olha, eu não abro mão de ir para o deserto, mas com a tua presença. Mas por que, pastor, que Moisés não quis caminhar com o anjo? Ele preferiu e ele exigiu que fosse a presença do Senhor com ele por aquele deserto. Porque Moisés entendeu algo, e você precisa sair daqui nessa noite também com essa certeza no coração. Moisés entendeu, queridos, que o deserto, ele representa lugar de dificuldade, lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar onde não tem supermercado, onde não tem lanchonete. O deserto, ele vai representar para nós, falando biblicamente, quando a gente comenta também um com os outros, quando alguém diz para nós: eu estou passando pelo deserto, imaginamos logo que a pessoa está passando por uma dificuldade, que ela está passando por uma luta, algo difícil. Mas Moisés entendeu que como o deserto é lugar que representa dificuldade, ele disse: eu não abro mão da tua presença comigo naquele deserto. Sabe por quê, queridos? Porque é a presença que vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida, no deserto da vida. Ele diz: olha, o anjo é muito bom, mas eu não abro mão da presença. Eu vou para o deserto sim, mas eu quero caminhar contigo no deserto. Não quero o anjo, eu quero a tua presença. Queridos, tem pessoas que abrem mão da presença de Deus para poder caminhar com tantas outras coisas nesse mundo. Abre mão da presença para poder, por coisas passageiras, coisas que não nos levam a lugar nenhum. Enquanto Moisés está dizendo para Deus, Deus vai dizer para ele: olha, o anjo vai contigo, eu não irei com vocês. Sabe por quê? E Deus vai dizer para ele que vocês são um povo de dura serviço. Se eu for com vocês pelo deserto, eu vou consumir todo mundo. O versículo vai dizer sobre isso. Nós lemos o versículo 3, vai falar sobre isso. Mas Moisés, ele entende que o deserto, ele ia precisar daquela presença.
Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, que não adianta ter carro, que não adianta ter casa, que não adianta ter muito dinheiro no banco, que não adianta para o ser humano ter tudo que aos seus olhos seja importante para ele, se ele não tiver essa presença na vida dele. Como já foi dito aqui, de situações de milagre, de pessoas que precisam de cura, que precisam de restauração, de que na quarta-feira, que imagino eu que pessoas com situações difíceis devem passar por essas portas, quem sabe pessoas que financeiramente têm tudo, têm dinheiro, aos olhos humanos têm tudo, mas que verdadeiramente não tem nada, porque quem sabe tudo que elas queriam ter naquele momento seria a cura, o milagre em suas vidas, abririam mão de tudo para poder ter a cura. Pastor, no deserto é lugar de caminhar com Deus, não só no deserto, em todos os momentos da nossa vida, mas principalmente no deserto. Se a gente caminha num deserto sozinho, vai ser difícil. E é por isso que o salmista, no Salmo 23, ele vai trazer uma palavra para a gente muito importante. Se a sua Bíblia estiver contigo aí, abra aí, que eu quero ler contigo. O salmista, no Salmo 23, ele vai dizer algo muito importante a respeito dessa presença de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Aleluias, glória a Deus. Ele vai dizer assim, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, ele vai dizer, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está falando do lugar difícil, de um lugar de dificuldade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque ele é forte, porque ele é poderoso, porque ele tem muito dinheiro, porque ele tem muita influência. Não, ele vai dizer, olha, porque tu estás comigo. O que vai fortalecer, que vai tirar o medo, que vai fazer com que ele ande pelo vale da sombra da morte, sem medo nenhum, é a presença. É essa presença que nos sustenta, a presença que nos coloca de pé, quando a gente não tem forças para caminhar, é a presença dele que vai nos alimentar, quando nós não tivermos forças nem para ficar de pé. A presença de Deus na vida do ser humano, meus queridos, é tudo na nossa vida, tudo. Só que às vezes nós não damos tanta importância para essa presença, sabe por quê? Porque tem que pagar um preço. É verdade, tem que pagar um preço. O cristão precisa de caminhar de joelhos, porque quando ele caminha de joelhos, Deus se levanta no seu trono para poder ver o que está acontecendo lá no teu quarto. Quando você se ajoelha e se prostra lá no teu quarto e as lágrimas rolam, Deus se coloca joelho no seu trono para ver por que você está chorando. Deus não é indiferente àquilo que nós passamos na nossa vida. Pastor, mas como assim, queridos? A história vai dizer que que certa vez Deus vai olhar para a terra e vai ver a aflição do seu povo que está lá no Egito. O povo que está sofrendo, está na escravidão, está servindo como escravo, debaixo de jugo. Por causa do pecado, foi para a escravidão, viraram escravos. E a história vai dizer que Deus olha para o sofrimento do seu povo, e Deus não vai armar um projeto para tirar o povo do sofrimento, daquela escravidão. Deus vai levantar Moisés. Joquebede vai engravidar e vai dar à luz a um menino chamado Moisés. E é interessante que Moisés vai nascer num dos períodos mais difíceis da terra, daquela história, daquele momento. Moisés vai nascer debaixo de uma palavra onde existe uma sentença de morte para todos os meninos. Pastor, mas por que Deus permitiu que Moisés nascesse naquele exato momento? Eu tenho certeza que você deve ter feito essa pergunta em algum momento. Eu também já me fiz essa pergunta. Por que Deus permitiu que Moisés nascesse justamente naquele período da história onde havia uma sentença de morte? Você já fez essa pergunta para você? Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele poderia ter feito com que Moisés nascesse antes ou depois, ou que se cessasse aquela sentença de morte para que o menino nascesse no período de paz, mas não foi assim que aconteceu.
Sabe o que eu entendo com isso? O que eu aprendo com isso? Que ser cristãos não nos isenta de passar pela luta. Ser cristão não nos isenta de passar pela dificuldade, pela provação. E é por isso que nós precisamos dessa presença na nossa vida todos os dias. E a história vai dizer que Joquebede ela dá luz ao menino e ela esconde o menino 3 meses. Só que depois ela não consegue mais esconder o menino. E ela vai então num gesto de confiança, num gesto de fé, ela vai pegar o menino e vai botar o menino no cesto na beira do rio. Eu imagino aquela mulher caminhando, não sei se você consegue imaginar isso comigo, aquela mulher caminhando com aquele menino no cesto, filho do seu ventre, deveria ter um amor muito grande por aquela criança, e vai colocar aquele menino na beira do rio, sem saber o que ia acontecer com o seu filho. Mas num gesto de fé, ela coloca o menino na beira do rio. Joquebede fez o que ela pôde, e o que ela não podia fazer, ela confiou em Deus. É por isso que o tema da campanha é Jeová Rafá. Aquilo que você pode fazer, aquilo que os médicos podem fazer, eles vão fazer por você, por aquela pessoa que precisa. Mas tem situações na nossa vida que nós precisamos fazer. Passou como assim? Queridos, às vezes Deus só espera que a gente confie nele. Às vezes nós entregamos a nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos de Deus, mas a gente continua segurando no controle. Deus, me dá o controle da sua vida, e a gente continua segurando na pontinha. Tá bom, Deus, eu te dou, mas o dedo aqui na pontinha segurando. A gente não consegue confiar totalmente de que aquele que chamou vai nos sustentar. Aquele que nos escolheu vai nos manter de pé, vivo, vai nos sustentar. Porque tem um propósito para a nossa vida. E a história vai dizer então que Joquebede coloca o menino, e que a filha de Faraó vai pegar o menino, vai levar para o palácio, vai criar o menino. Estou adiantando a história, vai criar o menino. Só que vai chegar um período agora que Moisés vai precisar de sair do palácio. Moisés vai precisar de sair do conforto, da sua zona de conforto. O que nós vamos aprender com isso, queridos? Nós precisamos aprender e entender que Deus não nos chamou para ficar na zona de conforto. Que tem situações na minha e na sua vida que nós só vamos vencer, só vamos romper se nós sairmos da nossa zona de conforto. Primeiro, nós precisamos confiar. Segundo, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Deus não chamou Moisés para ficar no palácio, mas chamou Moisés para um grande projeto. E o Senhor, então, vai preparar todas as coisas. Chegou um tempo que Moisés tem que sair da zona de conforto, tem que sair do palácio. A palavra de Deus vai dizer que para tudo dá tempo. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tudo tem um tempo. Eu não sei que tempo que você está vivendo. Eu não sei por qual tempo você está passando na sua vida, mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a gente poder determinar o tempo. Tudo tem que ter um tempo, não adianta. Eu tenho que entender que Deus tem um chamado, que Deus tem um propósito na minha vida, e se eu preciso de algo na minha vida, um milagre, algo extraordinário, eu entendo que eu tenho parte nisso. Eu tenho parte nisso. Qual é a sua parte? Minha parte, pastor? É você assumir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Moisés, então, ele vai sair do palácio, e vai para onde? Para o deserto. Queridos, sair do palácio, da zona de conforto e para o deserto é um contraste muito grande. Às vezes parece que Deus está nos levando para o deserto. Às vezes a impressão que a gente tem é que Deus está nos conduzindo para o deserto. Hoje eu ouvi alguém dizer algo que eu fiquei em silêncio, mas aquilo mexeu muito comigo. Alguém disse assim: a minha mãe hoje me disse que parece que Deus não gosta de mim. Porque eu criei meus filhos, trabalhei tanto, dei do bom, do melhor, tudo que eu podia dar para eles, e agora eu estou sofrendo tanto. A impressão que a gente tem realmente, às vezes, é que Deus se esqueceu da gente, que a gente ora e que Deus não escuta, que a gente faz e nada acontece, e que a gente trabalha, move isso e move aquilo, parece que nada está se movendo, que nada está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, queridos, olha, que Deus também trabalha no silêncio.
Que às vezes que você não vai perceber o sinal, que você não vai ouvir nenhum som, que você não vai ouvir a voz de Deus, mas que isso não é um sinal de que Ele não está te ouvindo, de que Ele não está trabalhando na tua vida. Deus continua sendo Deus, amém? Deus continua sendo Deus da nossa vida. Deus continua sendo o Senhor da história. E Deus então vai chamar Moisés para o grande projeto. E Moisés vai dizer, olha, deserto, eu saí do palácio, lugar de conforto. Agora eu vou para o deserto, tirar o povo do Egito e caminhar com o povo pelo deserto. Deus, vai. É você mesmo. Ah, mas Senhor, eu não sei falar. É você. Ah, Senhor, mas eu sou pesado de línguas. É você. Ah, Senhor, é você. E acabou, Moisés. E Deus vai falar para Moisés, não tem desculpa, não tem história, é você. Tá bom, mas eu vou chegar adiante, Faraó, vou dizer o que para ele? Você vai dizer assim para Faraó, o eu sou o que sou, te enviou a vós outros. Eu não sei se você já pensou nisso também, que eu já pensei nisso também. Eu acho que todo teólogo é meio doido. O Betinho é meio doido. O eu sou o que sou, te enviou a vós outros. Isso quer dizer muita coisa para você? Eu imagino Moisés chegando diante de Faraó, dizendo para Faraó, olha, o eu sou o que sou me enviou a vós outro. Mas depois de orar, depois de pedir muito entendimento para Deus, Deus começou a esclarecer algumas coisas na minha mente. Quando ele manda Moisés dizer para Faraó que o eu sou o que sou te enviou a vós outros, é como se Deus estivesse dizendo para nós assim, olha, eu sou resposta para todos os problemas, eu sou solução para tudo aquilo que nós estamos enfrentando, Ele é a cura, Ele é o milagre, Ele é a vida, Ele é tudo. O eu sou o que sou, queridos, é resposta para a humanidade, para todas as coisas. Ele é resposta para aquela dúvida no seu coração, Ele é resposta para quando as coisas começam a acontecer na sua casa e você não entende, assim como essa mulher, que eu fiquei muito emocionado, dizer, olha, parece que Deus se esqueceu de mim. Queridos, quando nós tiramos os nossos olhos da terra e colocamos os nossos olhos no céu, nós começamos a entender muitas coisas da nossa vida. Que Ele continua sendo solução para todas as coisas. Todas. Todas. E é por isso que Moisés vai dizer para ele, olha, eu só vou se o Senhor for comigo. Tem situação na minha e na tua vida que a gente vai dizer para Deus, olha, eu só vou fazer isso se o Senhor for comigo. Não dá para fazer sozinho, não. Tem situações que Deus já trabalhou na minha vida. E eu dizer para Deus, Senhor, eu só continuo nesse projeto se o Senhor me der um sinal que o Senhor está comigo. Porque está muito difícil. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos realmente que essa presença se manifeste entre nós, para que a gente creia que Ele está conosco diante dos desertos da vida. E o texto vai dizer que Moisés vai, o povo vem para o deserto, e no deserto Deus vai se manifestando ao povo. Sabe o que eu entendo com isso? Terceiro ponto, que no deserto o Senhor vai se revelando a nós. Se ficar no Egito parado, vai continuar na escravidão, mas quando a gente continua caminhando no deserto, no meio de luta, no meio de dificuldade, no meio de tribulação, no meio de escassez, mas continua caminhando, debaixo do sol, com sede, com fome, mas continua caminhando, Deus vai se revelando ao teu povo durante a caminhada. Eu vou continuar falando até você começar a glorificar o nome dele. Deus vai se revelando no deserto. Deus vai se revelando quando o homem diz, não tem jeito, é cura, está condenado, é 30 dias de vida, você vai morrer. Deus continua se revelando quando o médico diz, olha, não tem jeito, vai morrer, não vai andar, não vai falar, não vai isso, não vai aquilo. Deus continua se revelando. Aleluias. A história vai dizer que o povo está com fome e Deus vai enviar o maná. O povo está com fome, Deus vai enviar a água, toca na rocha, a água cristalina vai descer. Ah, está muito frio, a coluna de fogo vai se manifestar para esquentar o povo. Ah, mas o sol está muito quente, a nuvem vem para poder cobrir o povo, para que o povo não pegue uma insolação. É o cuidado de Deus, é o Jeová Rafá que vai se revelando na caminhada do deserto.
Pastor, mas o deserto é lugar de luta. É sim, não vou mentir não, mas o deserto também é lugar de experimentar o melhor de Deus. O deserto é lugar de experimentar intimidade com Ele. Deserto é lugar de você se ajoelhar e clamar e orar, e o céu se abrir, e a água descer, e o pão descer do céu sobre a nossa vida. No deserto é lugar, sabe de quê? De viver na total dependência de Deus. Não tem dinheiro que resolve, porque no deserto não tem nada para comprar. Não adianta ter carro, porque não tem posto de gasolina. No deserto, queridos, é você e Deus. Aleluia. Ficou difícil, então, glória a Deus, né? Mas eu vou continuar dizendo, olha, no deserto, queridos, é lugar de viver na dependência dEle. De ajoelhar e falar, Deus, eu não posso, eu não aguento, eu não consigo, Senhor, me sustenta, me guarda, pega nas minhas mãos, e Ele vem ao teu encontro, vem, aleluia, Ele vem no nosso encontro. Pastor, por que o senhor fez toda essa introdução? E aqui eu agora entrar na mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Em agosto de 2021, eu fui diagnosticado com Covid. Vocês oraram por mim. Com certeza, muitas pessoas. Quem orou por mim aqui? Bastante gente, ó. Em agosto de 2021, diagnosticado com Covid. Fiquei 15 dias em isolamento. Depois não melhorei. Depois de 15 dias, continuei ruim. Fui internado. Fiquei 3 dias internado. Fui para casa. Não adiantou, não melhorava. No sábado, eu fui guardar o carro na garagem à noite. E estava muito ruim. Só deu tempo de avisar minha mãe que eu estava indo para o hospital, peguei o carro e saí em disparado. Morava na Califórnia, saí em disparado para o hospital. Passei por essa rodovia do contorno aqui, só Deus sabe como. E quando eu cheguei no hospital, o médico disse, olha, pega uma veia profunda nele. Tem alguém que é técnico de enfermagem? O nome já assusta a gente, né? Pega uma veia profunda nele. Meu Deus do céu. Falei, o que pode ser isso, Senhor? Eu só sei que quando começou o cara tentar pegar minha veia profunda, eu já desmaiei. Apaguei, com a tal da veia profunda. E quando saiu o resultado dos exames, o médico disse, você vai ter que ficar internado. Eu falei, vai ter que ficar internado. Eu falei, tá bom. E prepararam tudo, me levaram para a internação. Daí a pouco chega um outro médico e disse, olha, você vai ter que sair, vai subir para o CTI. Eu falei, para o CTI o negócio está só piorando. Ele falou, não, fica tranquilo. É porque aqui eu só passo revista. No CTI tem médico 24 horas para poder cuidar de você. Eu falei, tá bom. Aí fui para o CTI. Cheguei no CTI, o médico me recebeu e disse, seu Mário, o seu estado é gravíssimo. Quando ele disse isso, eu quase que apaguei ele mesmo. E disse, olha, eu vou ter que te colocar em coma. Eu só lembro dele dizendo isso, vou ter que te colocar em coma e não lembro de mais nada. Acordei 30 dias depois, desenganado. Que na véspera, a minha irmã foi vir me visitar e perguntou para o médico, Senhor, doutor, qual é o nível de gravidade de 0 a 10? Ela me dizendo isso depois. O médico disse, olha, a senhora acredita em milagre? Ela acredita. Por quê? Ela falou assim, que só o milagre tira ele daqui. Possivelmente, ele não vai nem amanhecer amanhã. Eu vou assinar aqui, você traz a mãe dele para ver ele, porque não podia entrar ninguém no hospital, não podia entrar idoso, muito menos. Eu vou assinar, você traz a mãe dele para ver ele, mas traz rápido, porque possivelmente ela não vai ver ele. E a minha irmã conta que ela foi para casa, chorou muito, sedaram a minha mãe, e no outro dia eles me levaram a minha mãe para me ver, e quando ela entrou no hospital, eu voltei do coma. Eu acredito que eu já tinha voltado do coma, mas eu não tinha consciência ainda. Porque quando, pelo menos no meu caso, eu voltei do coma sem conhecer ninguém, não conhecia minha mãe, não conhecia minha irmã, não sabia onde eu estava, não sabia o meu nome, não sabia nada. E quando eu voltei do coma, que a minha consciência voltou assim, que eu comecei a querer perceber as coisas, eu estava num jardim. Tem um hospital aqui em Volta Redonda, que do lado de fora do CTI tem um jardim. Não vou dizer o nome não, porque ninguém me pagou, então não vou falar nada não. Do lado de fora do CTI tem um jardim. E quando a minha consciência voltou, eu estava nesse jardim. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque todo mundo me pergunta o seguinte, em coma, o senhor lembrava de alguma coisa? Ou escutava alguém falando alguma coisa? Eu falo, não. Mas naquele coma,
naquele deserto que eu estava passando naquele momento, a presença dele fez toda a diferença na minha vida. Eu vou continuar dizendo, a presença dele fez toda a diferença naquele período de coma. Eu não vi ninguém, eu não escutava ninguém, mas a presença dele foi comigo naquele período de coma. Como, pastor? Como? Todos os dias. Era no estalar de dedos. É como se eu estivesse num hospital muito grande, que ao mesmo tempo era uma igreja. Olha que coisa. Igreja é um hospital. É o lugar das pessoas serem curadas. Se você precisa de uma cura, você está no lugar certo. E ao mesmo tempo que aquele lugar era um hospital, ele era uma igreja. E só tinha eu naquele lugar. E todos os dias, vinha um homem, todo vestido de branco, muito alto. Eu não conseguia ver o seu rosto. Ele me pegava no colo, me colocava na cadeira de roda e me empurrava para um jardim. Um jardim muito lindo. Eu não consigo descrever, era lindo demais. E me colocava no sol. E eu ficava no sol e ele do meu lado. Eu aqui do meu lado de cá, eu sentado na cadeira de roda, ele sentado do meu lado. Todos os dias. Todos os dias ele ia lá, me pegava, me botava na cadeira e botava no sol. E eu ficava no sol tentando olhar para o seu rosto, para ver a sua face, mas eu não conseguia, porque era como se eu estivesse olhando para o sol. Não sei se você já tentaram olhar para o sol, e você não consegue olhar para o sol. Eu ficava tentando olhar para a face dele, mas não conseguia, porque brilhava muito. Era como se eu estivesse vendo o próprio sol. E eu não conseguia olhar a face dele, mas todos os dias a mesma cena se repetia. Todos os dias a presença dele ia lá, me tirava daquela cama, me botava na cadeira de roda e me colocava no sol. Todos os dias, até que um dia, ele nunca disse nada comigo, até que um dia, ele estava do meu lado, e eu tentando olhar para o seu rosto, e ele olhou para um lado, assim, para frente, e disse assim, isso eu não conseguia ver, com quem era, não conseguia ver, e disse o seguinte, olha, cuida bem dele, faz tudo o que tiver que fazer para tirar ele daqui, porque eu amo muito ele. Queridos, às vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós, como essa palavra que eu ouvi hoje. Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. Às vezes, como seres humanos, nós achamos que Deus se esqueceu de nós, que Ele não nos ama, que eu estou passando por luta, por dificuldade, por tribulação, que Deus não ouve a minha oração, que Deus me deixou no cantinho. Não, queridos, não. Às vezes você não vê, às vezes você não sente, mas a presença dEle é do teu lado. A presença dEle continua do teu lado. A presença dEle continua do teu lado. Quando você menos imaginar que Ele está ali, Ele está lá do teu lado. Às vezes você não vai sentir mesmo, às vezes você não vai ver, mas Ele está lá. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Assim como Ele disse, ela faz tudo que tiver que fazer para tirar Ele daqui, porque eu amo muito Ele. Assim como Ele me ama, assim Ele também ama todos vocês, queridos. Deus nos ama, e isso é motivo de nós adorarmos o nome dEle, exaltar, engrandecer o seu nome. Voltei do coma, e eu fiquei olhando aquele homem do meu lado. Pega essa palavra que guarda, depois eu vou voltar nela. E fiquei olhando. Fiquei internado 100 dias. Quando a minha consciência voltou, eu percebi que eu não falava mais, que eu não andava mais, que eu estava no estado vegetativo. Você consegue imaginar alguém que tem uma vida muito ativa? Eu morava sozinho, não tinha casado ainda. Hoje eu já sou casado. Deus me deu a esposa mais linda do planeta. Me perdoem todas as mulheres, mas a minha esposa é a mais linda de todo o planeta. Está ali, sentadinha ali. Do lado da nossa amiga ali, que nós adotamos como nossa filha. A gente não tem idade para ser pai dela não, tá bom, gente? Mas nós adotamos ela como nossa filha espiritual. A Cristo ali. E você está naquela vida, na sua atividade, viaja, corre, limpa, faz, acontece. De repente você está em cima de uma cama. É só você e Deus. É por isso que eu comecei a mensagem dizendo que você vai caminhar com Deus ou se vai caminhar sem Ele. Naquele estado vegetativo eu ficava, Senhor, como é que vai ser da minha vida agora? Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou prosseguir? Como é que eu vou caminhar, Deus? Em cima de uma cama. Só mexia com o pescoço e com a boca.
Tinha perdido já 30 e poucos quilos. Só tinha pele e osso. Eu era fortinho. Só tinha pele e osso. E eu estou, Deus, como é que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou fazer, Deus? Como é que eu vou fazer, Deus? E aquilo começou a entrar na minha mente, que o psicológico acaba matando a gente. Eu falei, Deus, se for para viver assim, eu prefiro morrer. Eu já pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, para viver assim, eu prefiro morrer. Mas todas as vezes que eu disse isso para Deus, eu vi uma mão muito grande descendo do céu, com o microfone, e botando na minha boca. Aquela mão de si botava aquele microfone na minha boca. E eu entendi o recado. E eu continuei, Senhor, me dá força. Me dá força, Deus, me dá força, que eu não aguento, eu não aguento, não aguento. E por não estar falando, né, fiquei muito tempo entubado, 1 mês em coma, 1 mês entubado, tive que botar uma traque no pescoço, então eu não ia falar mesmo. E quando o ar faltava, eu não conseguia falar, que eu estava sem ar, porque eu não mexia e não falava. E tinha horas assim, parecia que eu ia morrer, porque eu não tinha ar, não tinha como respirar. E quando a enfermeira vinha para poder dar banho, eu entrava em agonia. Porque qualquer movimento que fizesse, o ar desaparecia. E não tinha como falar, me coloca oxigênio, me coloca... Não tinha como falar, eu não falava, eu não mexia, não tinha como dar nenhum sinal. E quando ela entrava no quarto, eu já entrava em agonia. Que eu vi ela entrando, meu Deus do céu, era desesperador. Até que um dia, o Senhor falou assim comigo, olha, começa a me adorar. Queridos, mas como adorar quando você não tem força nem para caminhar? Como adorar o Senhor quando a gente está enfrentando lutas que aos nossos olhos são intransponíveis? Como adorar o nome dEle quando você está enfrentando uma situação que tudo à sua volta diz que não tem jeito? O médico diz, não anda mais, não fala mais, é a situação que vai viver agora daqui para frente. Muito tempo entubado, muito tempo em coma. Como adorar Ele quando você olha para a sua casa, às vezes, quem sabe, o seu casamento está em ruína. Como adorar Ele quando você chega na tua casa, quem sabe, creio que não é a situação aqui, é a mãe e o pai vai olhar e o filho está envolvido nas drogas. Como adorar Ele quando tudo aquilo que está diante dos meus olhos diz que não tem jeito? Como adorar Ele? Mas é o desafio, queridos, do cristão. É o meu desafio e o seu desafio, sabe por quê? Adorar e quando tudo está muito bem é muito fácil. Adorar e quando tem dinheiro no banco, quando o carro está tranquilo, quando tem saúde, quando está trabalhando, quando a família está em paz, quando o médico diz, está legal, sua saúde está boa. Adorar Ele é muito fácil, queridos. Mas quando o médico diz, olha, é câncer, não tem jeito, vai morrer. Como adorar Ele quando você, o filho, está lá envolvido nas drogas, você não vê saída para ele? Queridos, mas eu quero dizer para você, olha, que o nosso desafio é adorar Ele quando tudo diz que não tem jeito. Sabe por quê? Porque é nesse momento que o Senhor vai ver quem é você. Sabe por quê? Porque é no deserto que os verdadeiros adoradores se revelam. Deus poderia simplesmente ter tirado o povo do Egito e botado na terra prometida. Sim ou não? Sim ou não? Mas Ele fez isso? Por que Ele não fez isso? O povo tinha que caminhar no deserto. Sabe por quê? O povo precisava aprender a depender dEle. E o povo precisava reconhecer quem Ele era. E Deus permitiu que eles passassem pelo deserto, porque Deus sabia que no deserto da vida, os verdadeiros adoradores se manifestam. Ah, pastor, mas é difícil, é verdade, mas Deus quer algo de mim e de você. Às vezes de manhã nós perguntamos, Deus, ô Senhor, faz isso na minha vida, faz aquilo, move aqui, libera esse processo. Mas quantas vezes nós acordamos de manhã e perguntamos para Ele, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse dia? O que o Senhor espera que eu faça nesse dia, Deus? Adorar quando tudo está muito bem é fácil, mas quando falta comida, quando não tem o que comer, quando a criança chora com fome, quando você sabe que tem um monte de boleto para pagar e não tem dinheiro, alguém adora? É mais difícil. Não estou aqui para dizer para você que é fácil, não. Mas o nosso desafio é adorar Ele quando está dando tudo errado. Como diz o cântico, né? Adorar quando tudo está de água abaixo. Não vê saída, não vê solução.
mas você se prostra no teu quarto, não tem palavras, e às vezes é assim que acontece com a gente, não é verdade? Não tem palavras, você não sabe o que dizer, você já falou tanto com Deus, você não sabe mais o que vai falar, mas você se ajoelha e começa a orar, e em pensamento, começa as lágrimas rolarem. Deus entende o teu coração, Ele lê as lágrimas que rolam no nosso rosto. E o Espírito Santo diz, me adora. E eu, Senhor, mas adorar como se eu não tenho nem voz? Ele diz, você pode me adorar de outras formas. Você pode me adorar em pensamento. Eu disse, Deus, como é que eu vou te adorar? E Ele disse, adora. Eu quero ver você adorar agora. Queridos, às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque na nossa boca não tem louvor, não tem adoração, não tem gratidão. O que tem na nossa boca, sabe o que é? É murmuração, é reclamação, é incredulidade. Só vê dificuldade, só vê luta. Ah, mas tinha que chover hoje. Ah, o sol está muito quente. Tinha que acontecer isso. E quando Deus está esperando sair da minha boca e da tua boca uma palavra de adoração, de exaltação ao nome dEle. Está difícil de dar glória, né, irmãos? Oh, meu Deus. Senhor, está difícil, Deus, está difícil. Mas Deus diz para nós, adora, eu quero ver quem é você. E naquele momento eu tive uma experiência das mais profundas com Deus. E eu falar, Senhor, eu vou te adorar em pensamento. E aquela mulher me pegou para me levar para o banheiro. E eu tive uma das crises respiratórias das mais difíceis de todo aquele período de 100 dias. Eu cheguei a perder o fôlego e comecei a ficar mole, que eu não conseguia respirar, e a mulher a enfermeira não entendeu, e eu fui esmorecendo, e fui perdendo as forças, parecia que eu estava morrendo mesmo, de verdade, e eu comecei a adorar Ele em pensamento. Eu consegui encontrar forças lá onde não tinha mais, lá no profundo, quando eu comecei a perder os sentidos, eu comecei a adorar o nome dEle em pensamento. Pode ficar tranquilo que eu não vou adorar, porque eu não sei, tá bom? Não tenho esse dom. E comecei a adorar Ele em pensamento, lá no fundo do meu coração. E quando eu comecei a adorar Ele, as forças começaram a voltar. E a enfermeira começou a dizer, calma, calma, calma. E aquilo, e o Espírito Santo, e eu adorando o nome dEle, declarando a grandeza dEle, a santidade dEle. Aquilo começou a botar tudo no controle de novo. Eu comecei a ter o controle da situação novamente, consegui voltar a respirar novamente, e eu consegui ficar em paz. E naquele dia eu entendi que a chave era adoração. A partir daquele dia, todas as vezes que eu ia passar por algum procedimento difícil, quando ia chegando o momento, eu começava a adorar. Eu começava a adorar. E o médico disse, olha, você vai para casa, vai ficar em home care. Não tinha nem direito a isso, mas Deus providenciou isso. Não tinha direito, mas Deus fez ter direito. E eu fiquei um mês em home care, e o médico disse, você vai para casa, falando com a minha irmã, ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ficar assim, vai ficar um técnico de enfermagem com ele 24 horas, para cuidar dele, porque tem que limpar tráqueo. Desesperador, tal de limpeza de tráqueo. Vai ficar um mês lá com ele, e eu lá na minha casa, e eu ficava, Senhor, me tira dessa situação, Deus. A igreja orando aqui fora, e eu com Deus, Senhor, me tira dessa situação, e tudo que eu ouvi de Deus era, me adora. Queridos, adorar é tão pouco, é tão fácil abrir a boca. Pastor, você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando. Queridos, eu não quero nem saber o que você está passando. Mas eu sei o tamanho do Deus que está neste lugar. Eu sei o tamanho do Deus que me visitou naquele hospital. Eu sei o tamanho do Deus que todas as manhãs ia lá me tirar daquele leito e me levar naquele sol e ficava do meu lado. Ele não dizia nada, mas a presença dele era tudo que eu queria naquele momento. Era saber que eu não estava sozinho, é saber que ainda que eu não tivesse o controle da minha vida, Ele estava ali do meu lado e que a qualquer momento tudo poderia acontecer. A presença dele, querido, faz a diferença. A presença dele é o que nos coloca de pé, que nos sustenta. Quando você não consegue caminhar, quando você não tem forças para mais nada, aí é a presença dele. É por isso que eu disse, caminhar com a presença, ou vai caminhar sem a presença?
Pastor, mas ser cristão é tão difícil. Pega essa aqui. Se não pegar nada, pega essa. Queridos, se caminhar com Cristo está difícil, larga Ele para você ver o que vai acontecer na tua vida. Quando você está com a presença do teu lado, a qualquer momento a situação pode mudar. Quando você está sozinho, é você e você sozinho. É só você e você. Quando Jesus está caminhando pelas cidades com seus discípulos, o texto, a história vai dizer para a gente que onde ele está tem sempre uma grande multidão. Ele vai passando, vai arrastando multidões. Sabe por quê? A multidão das pessoas que sabiam que a qualquer momento ele ia fazer um gesto, que em qualquer momento ele ia levantar uma das suas mãos, que a qualquer momento ele poderia liberar apenas uma palavra e tudo ia começar a ser transformado. O paralítico ia andar, o mudo ia falar, o coxo ia saltar de alegria, aquele que havia morrido iria ressuscitar ao som da sua voz. É a presença dele que faz a diferença. É a presença dele que mudou a minha história. Saí com diagnóstico que não ia falar e não ia andar. É claro, a minha voz não é mais bonita de todas, mas estou falando. Aquele que andar em cadeira de rodas, estou dirigindo, estou caminhando para tudo quanto é lado, já fui até para a academia. Sabe por quê? Tudo por causa da presença. Deus me trouxe aqui nessa noite para poder falar para você que é a presença que vai fazer diferença na sua vida. Não adianta você querer tentar sozinho, você não vai conseguir. Está difícil? Eu reconheço que está difícil. Mas a presença dele vai te sustentar nesse deserto. Sustentou Moisés, sustentou o povo de Israel, tem me sustentado a mim e a minha família, e vai sustentar você e a sua família também. Você tem que crer nisso. Na minha ex-igreja eu dizia o seguinte: nós somos agentes provocadores de milagre. Tem provocador de milagre aqui, gente? Tem aqui algum provocador de milagre? Pastor, como é que eu provoco meu milagre? Quando você no meio da luta, no meio da dificuldade, você começa a adorar ele. Vamos ver se alguém vai começar a adorar ele nessa noite aqui, queridos. Ó, a chave é adorar ele, o provocador de milagre. Está na prova, está na luta, está na dificuldade, mas os seus lábios só saem adoração. O Espírito Santo de Deus já se faz presente na casa. O Espírito Santo de Deus já se move entre nós. E Ele quer ouvir a tua adoração nessa noite. Você é um provocador de milagres, coloque de pé, vamos adorar o nome dEle, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você nessa noite a liberar para Ele um louvor, um cântico que você nunca adorou antes, do fundo do teu coração. Pastor, mas eu não tenho mais forças. Arrume, querido, a última força que tiver dentro de você e diga: Deus, eu não tenho mais forças para caminhar, para lutar, para o que você tiver que fazer, mas eu vou entregar essa força para poder te adorar e exaltar o nome dele, e engrandecer o nome dele, e começar a dizer para ele: ó, tu és lindo, tu és maravilhoso. Comece a adorar ele, Cristo. Vamos criar uma atmosfera aqui neste lugar de adoração ao nome dele. Vamos criar aqui um ambiente favorável à manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele já se faz presente aqui, querido. E se você sente a presença dele aí, comece a adorar o nome dele, comece a exaltar o nome dele, comece a dizer para ele: olha, Deus, tu és santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és o Jeová Rafá, tu és o Jeová Jirê, tu és o Santo de Israel, tu és o amor da minha vida. Comece a abrir os seus lábios aí e declarar uma adoração que saia da sua alma, que essa adoração possa